Se você tem dívidas com o roxinho e está desanimado por não ver uma saída, pois os juros estão muito altos, se liga nessa seguidora que recebeu um desconto de 99% pelo próprio Nubank e quitou a sua dívida de R$ 48.800 por apenas R$ 488. E neste vídeo eu vou te dizer como se planejar e aproveitar as melhores oportunidades para quitar as suas dívidas o mais rápido possível. Imagina você sujar o seu nome por ter parado de pagar o seu cartão de crédito e um empréstimo de mais de R$ 10.000 e 5 anos depois quitar essa mesma dívida com 99% de desconto. Parece um pouco loucura, né? Mas isso é a mais pura verdade e aqui ao lado está a prova viva disso. Essa seguidora acumulou uma dívida de quase R$ 49.000 e conseguiu quitar por apenas R$ 488. É claro que a dívida inicial dela não foi de R$ 49.000, pois ficou correndo juros durante esses últimos 5 anos. E olhar para uma dívida desse tamanho com certeza traz um desespero, pois você nunca irá conseguir quitar devido à quantidade de juros acumulados. Aliás, não é nem justo com o seu próprio dinheiro ter que pagar tantos juros assim. Por isso que a primeira atitude que você precisa tomar na hora de avaliar todas as suas dívidas é anotar o valor da dívida inicial e o valor da dívida atual, ou seja, com acréscimo de juros. Essa dívida de R$ 49.000, na real, era de R$ 20.000 e gerou quase R$ 29.000 de juros por este período de 5 anos. Então, no momento em que você estiver enfrentando as suas dívidas, lembre-se que o valor real dela é o valor que está sem acréscimo de juros, pois como a instituição irá tentar negociar com você, o ideal sempre é negociar o mais abaixo possível do valor inicial da dívida. E foi exatamente o que aconteceu com esta pessoa que negociou a sua dívida com o Nubank, ou seja, o valor estará absurdamente mais baixo que o seu valor inicial. Então, se você tem dívidas com o Nubank ou com qualquer outra instituição financeira ou bancária, eu peço para que não se desespere e muito menos aceite essas propostas de parcelamentos que eles vão te oferecer, pois você nunca irá conseguir sair dessa bola de neve de juros abusivos que só será interessante para a instituição e nunca para quem está oferecendo a proposta. Por isso que eu vou te explicar o que deve ser feito durante esse tempo para você se organizar financeiramente e vir a quitar todas as suas dívidas de cartões de crédito e afins o mais rápido possível. E a primeira coisa que você precisa entender é que existe uma diferença entre dívida ativa e dívida inadimplente. A dívida ativa é aquela em que você está conseguindo pagar todos os meses, como por exemplo as suas parcelas do cartão de crédito. Mas no momento em que você parar de arcar com essas parcelas, essa dívida ativa irá se tornar uma dívida inadimplente. Ou seja, você não está conseguindo mais arcar e sujou o seu nome. Por isso que a primeira atitude que você precisa tomar é a de enfrentar as suas dívidas. Pegue uma folha de papel, o seu bloco de notas do celular ou uma planilha no Excel e comece anotando o nome da dívida, o valor inicial dela, o valor atualizado hoje com juros e no final anote o desconto que você está recebendo para quitar ela neste exato momento. Enquanto você não enfrentar esse monstro, vai ficar realmente complicado você ter um controle das dívidas e compreender de fato o que está devendo e o quanto você está devendo. E agora que você anotou as suas dívidas e já sabe o quanto está devendo, você vai baixar o aplicativo da Serasa. Como a Serasa é um birô de crédito e as empresas credoras se tornam parceiras para te oferecer propostas de negociação, será muito provável que a empresa que você está devendo esteja te oferecendo ótimas oportunidades de desconto lá dentro. É uma garantia? Não neste momento, mas pode surgir a oportunidade. Mas nesse momento, tome bastante cuidado. Muito provavelmente você irá se deparar com descontos maravilhosos e vai querer quitar algumas dívidas na mesma hora. Mas não faça isso automaticamente, pois você ainda não sabe se tem capacidade financeira para arcar com essas dívidas. Calma, você irá entender tudo sobre isso neste vídeo, então não pule nenhum passo a passo. Lembra que o primeiro passo é enfrentar as suas dívidas e anotar o valor inicial delas? Então, existem duas maneiras de você descobrir isso. Seja ligando para a empresa ou vendo dentro do aplicativo da empresa que você está devendo, ou melhor, olhando pela Serasa, que eu acho mais rápido, mais válido. Então, assim que você clicar na dívida, vai em ver detalhes que irá explicar tudo sobre ela, inclusive o valor inicial. Pode acontecer de alguma dívida sua não aparecer no banco de dados da Serasa e isso pode ocorrer por dois motivos. O primeiro deles é pelo simples fato da empresa que você deve não ser mais parceira da Serasa. O outro motivo é que a empresa vira e mexe pode tirar e colocar novamente a sua dívida por lá. E foi exatamente isso que aconteceu com essa dívida aqui. Essa proposta do Nubank, ela ficava variando entre 48% a 50% e do nada sumiu das dívidas pela Serasa. E alguns dias depois apareceu novamente, só que oferecendo esses 99% de desconto. E como essa pessoa tinha caixa disponível, aproveitou logo para quitar a dívida e não perder a oportunidade de negociação. E além disso, não descarte a oportunidade de entrar nos aplicativos dos bancos ou outras empresas que você deve para ver como está a realidade da sua dívida também, pois o mesmo desconto que estiver aparecendo pela Serasa é para ser o mesmo valor que a instituição irá te oferecer pelo aplicativo
aplicativo deles. Às vezes, pela Serasa pode ser mais interessante e com mais desconto. Então, não descarte a possibilidade de olhar nos dois lugares. O mais interessante ainda de ter o aplicativo da Serasa no seu celular é que pelo menos 2 vezes ao ano acontece um mutirão de negociação da Serasa, conhecido por Mega Feirão Serasa Limpa Nome. E neste momento, os descontos podem sofrer uma alteração e subir mais ainda, como foi o caso dessa dívida do Nubank. Mas não se esqueça que esses descontos não aparecem somente durante os feirões, podem acontecer durante o ano inteiro. E agora que você já sabe o quanto deve e viu os descontos que estão te oferecendo, está na hora de colocar a ordem na sua vida financeira. Por isso, você precisa criar ou então remodelar o seu planejamento financeiro. Não adianta nada querer quitar suas dívidas se você não sabe se vai conseguir arcar com os gastos básicos e fixos da sua vida. Por isso, sente-se e faça um levantamento do seu custo de vida mensal, ou seja, entenda o quanto você gasta por mês em custo fixo, variável e, claro, naquelas parcelas no cartão de crédito. E durante este planejamento, evite ao máximo usar o cartão de crédito. Por mais que seja uma ferramenta maravilhosa, o cartão pode extrapolar e atrapalhar um pouco o seu planejamento. Logo, use somente o débito ou então a função Pix. E se não puder gastar, apenas não gaste e não utilize o seu cartão. O objetivo do planejamento financeiro é saber o quanto você já tem provisionado para os próximos meses de contas a pagar e buscar oportunidades de reduzir custos fixos, parcelas do cartão de crédito e eliminar gastos supérfluos. Não esqueça que a intenção é fazer sobrar dinheiro para ser investido e pagar as suas dívidas. Por isso que entra o próximo passo, que é criar uma reserva de emergência e uma reserva de quitação de dívidas. Provavelmente, alguma dívida que você tenha hoje, seja por conta de não ter tido a disciplina de organizar as suas finanças, ou por ter perdido o emprego, ou por ter acontecido alguma crise pandêmica, foi por conta de você não ter tido um colchão financeiro para te tirar do sufoco. Então, uma das primeiras metas que você precisa ter antes de juntar grana para suas dívidas seria poupar pensando na sua segurança financeira. Então, depois de entender as suas finanças e ver que você conseguirá poupar pelo menos 10% do seu salário, a partir de agora você vai começar a poupar 70% deste valor para sua reserva e 30% para suas dívidas. Portanto, se 10% do seu salário representa R$300, significa que R$210 serão destinados para sua reserva e 90 vão direto para a sua reserva de quitação de dívida. Se com o tempo você enxergar que está bem controlado financeiramente e já formou uma boa reserva, não tem problema algum aumentar os aportes para as dívidas e diminuir um pouco da reserva. O importante é ter um equilíbrio entre elas e construir parte das suas reservas. A meta da sua reserva de emergência precisa ser de no mínimo 6 meses do seu custo de vida mensal. Então, se você gasta R$5.000 por mês, você precisaria ter aproximadamente R$30.000 investidos para te proteger frente às emergências. É claro que você não precisa esperar juntar isso tudo para poupar mais para suas dívidas. Juntou ali 2 a 3 meses, comece então a priorizar mais a meta das dívidas. Só não guarde tudo para as dívidas, continue salvando uma parcela para suas emergências. E qual seria a sua meta para as dívidas? Bom, sabe aquele valor dos descontos das suas dívidas? Então, o somatório deles será a sua meta. Se você tem 7 dívidas, por exemplo, e somando os descontos que as empresas estão te oferecendo, deu ali no final uns R$5.000 para quitar tudo, logo, a sua meta é juntar esses R$5.000. Eu te direcionaria a juntar tudo para pagar todas as dívidas de uma única vez, mas se durante esse tempo você for enxergando ótimos descontos e tiver um bom valor guardado, aproveite para quitar algumas dívidas. E por quais dívidas você deveria começar dando prioridade? Se você tem dívidas com pessoas como amigos ou familiares, irmão, sempre dê preferência para quitar essas dívidas. Dever gente é uma das piores coisas que existem. Então, entre em contato com ela e veja qual seria o melhor acordo, se vai ser parcelando ou então juntando tudo de uma vez e quitando lá na frente, quem sabe para daqui a um ano. Se for parcelar antes de fechar o acordo, tem que ver se cabe no seu orçamento mensal. Agora, se for possível poupar e quitar daqui a um tempo, veja o quanto deveria guardar por mês para juntar tudo e quitar direitinho. Com certeza, se puder poupar e quitar só daqui a um ano, seria muito melhor para o seu planejamento. Então, aproveite para levantar uma grana extra e a alternativa mais rápida e fácil de fazer isso seria vendendo coisas que você tenha parado dentro de casa. E todo o dinheiro que você conseguir, guarde com foco nas suas dívidas. E qual seria o melhor local para você investir esse dinheiro? Se você tiver alguma conta digital como Nubank, Banco Inter, PicPay, Mercado Pago ou alguma outra instituição que ofereça a opção de caixinhas ou de cofrinhos, aproveite para criar uma tanto para a sua reserva financeira quanto para a sua reserva de quitação de dívidas. É um tipo de investimento super acessível, pois você começa a investir com apenas R$1, tem segurança, risco baixo e liquidez de resgate imediato ou diária. Pode depender e variar
da instituição. E são exatamente essas características que esses tipos de metas precisam seguir. Agora, se você é uma pessoa que está absolutamente negativada e não tem conta em nada, a não ser no banco em que você recebe o seu salário, está tudo bem deixar na poupança. Entenda que neste momento você está buscando limpar o seu nome e mudar a sua vida financeira. Você não está buscando altas rentabilidades de dinheiro, você está buscando sair do endividamento para se tornar uma pessoa financeiramente mais saudável e estável e melhorar os seus hábitos com o dinheiro. Se você tem alguma dívida ou quitou alguma delas com um desconto fantástico e que chegou ali por volta de 99% de desconto, aproveite para deixar aqui nos comentários e dizer o que você fez para pagar essa dívida o mais rápido possível. Tenho certeza que a sua experiência vai ajudar a galera que está endividada. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu me chamo Guilherme Lisboa e eu te aguardo no próximo conteúdo.